Pai, eu quero te agradecer pela vida do pastor Marcílio, pela sua esposa, pelos seus filhos, pelo cuidado do Senhor sobre o ministério do teu servo. O Senhor sabe, Pai, que o Senhor que o trouxe a esse lugar, trouxe a essa casa, e assim, meu Deus, ele é instrumento nas tuas mãos. Assim nós abençoamos tudo aquilo que ele tem colocado perante o Senhor. O Senhor sabe cada uma das suas orações. Muitas vezes, Pai, nós estamos ministrando, mas crendo naquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos. Muitas vezes as pessoas não têm noção do que nós carregamos e do que nós enfrentamos, mas é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos protege. Assim, Pai, como Ele é instrumento do Senhor para as nossas vidas, nós também abençoamos a vida do teu servo. Tudo aquilo que o Senhor tem a fazer na vida e no ministério dele, que sejam dias, meu Pai, do Senhor alavancar, o Senhor romper ainda mais sobre o ministério e sobre a vida do teu servo. O Senhor sabe o coração dele, Pai, voluntário, de homem de Deus, de continuar caminhando e fluindo no teu Espírito. Pai, eu declaro, Pai, que ainda 2025, ele ainda possa ver sinais e maravilhas do que o Senhor há de fazer através da vida dele. Para o Senhor concretizar, nada vai poder paralisar o que o Senhor tem sobre ele, nada vai poder impedir o que o Senhor tem sobre a vida e da casa dele. Pai, assim nós abençoamos, porque sabemos, Pai, que muitas vezes toda e qualquer situação adversa vem para tentar, mas não vai impedir o que o Senhor tem para fazer. Eu creio, Pai, no ministério dele, por isso aqui estamos aliançados para dizer: o Senhor é com ele, e nós o abençoamos em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, igreja de Deus. Em pé ou sentado como você está, eu quero conduzir um momento de adoração ao Senhor também. Aproveitar os músicos que aqui estão. Gente boa demais. O Becking já sentou, né? Mas se quiser subir também, a gente agradece. Glória a Deus. Muito bom estar aqui com vocês nessa manhã que Deus reservou para nós. Pode sentar, alguns sentados, alguns em pé. Sentem todos. Isso. Pode me agradecer, que eu vi que vocês estavam meio cansadinhos. Me agradeço. Quando a gente erra na liturgia, o senta e levanta, o levanta e senta, cansa um pouco, não é? E a gente não está na academia para ficar fazendo agachamento, então, livre, melhor ficar mais tranquilinhos aqui. Eu estou acompanhado do tecladista, o meu filho, o David. Vai fazer 22 agora em dezembro. Está solteiro. Estejamos em oração para Deus desencalhar esse moço. Tem um segundo caçula de 22. Aí a gente vai prosseguindo, sendo testado, sendo provado, sendo provado e aprovado na condução da instrução e educação deles no Senhor. Tenho amigos aqui e é sempre muito bom estar aqui. Deus me abraça o coração por dentro quando eu venho aqui na Families. E é muito gostoso receber o abraço do pastor Arlen, da sua esposa, a pastora Kelly, da Sarinha e do Boaz, que não é Moab. Ficava errando o nome do menino o tempo inteiro. A Raquelzinha e o Julinho estão ali também, amigos meus. Eu acho que meu óculos está meio vencido. Vai que tem mais alguém aqui amigo, que eu não citei o nome. Não. Ali é casa de oração de muito tempo. Mas eu quero louvar a Deus pelo pessoal da técnica aqui, ó. O pessoal está filmando ali. Já cheguei logo fazendo amizade, dizendo que eu sou fã, para ele acreditar mesmo. E fazer um bom trabalho. O Caio é um queridão. Eu oro por você, viu, Caio? Eu oro muito. Pastor Arlen passa muita luta com você. O irmãozinho ali, o queridão da sonoplastia. Deus abençoe demais você, querido. Muito bom. Nós vamos cantar. Sentado ou em pé, eu quero que você abra a boca para estar cantando comigo, tá bom? Umas 2 semanas Deus me deu uma canção que se chama O Altar que Me Restou.
Eu vou contar um pouquinho a história dela e vou apresentar para vocês. Ela é inédita, eu não gravei ela ainda, mas eu quero ministrar essa canção na vida de vocês, porque é algo que Deus tem feito sangrar, nascendo do secreto de tantas coisas que a gente vem enfrentando. E é quando uma música consegue sintetizar muitas coisas que a gente está vivendo. Mas agora nós vamos cantar algumas canções conhecidas, né? Uma sequenciazinha aí. Disseram que eu tenho tempo, então eu estou acreditando nisso. Em espírito, das antigas, vamos. Em verdade, te adoramos. Te adoramos. Deus abençoe vocês. Em espírito, vamos juntos. Em verdade, Deus te abençoe. Te adoramos. Te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver. É o seu também, então cante. Na casa de Deus, onde flui o amor. Mais uma vez em espírito. Espírito, em verdade, te adoramos, Senhor. Te adoramos. Te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos. Te adoramos. Rei dos reis, oh glória a Deus, Senhor, te entregamos nosso viver. Que Ele é Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou.
Levante as suas mãos e aplauda ao Senhor. A Ele, tão somente a Ele, a nossa adoração, a nossa gratidão. Aleluia. Continua segurando o dozinho para nós. Isso. Aleluia. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Cante ao Senhor, pois meu fôlego é a tua vida. Aleluia. E nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, que é mais doce do que o mel. O que essa voz faz? Que me tira desta cova, oh glória a Deus, e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, glória a Jesus, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas olha o que ele fez. Mas tua voz me acalmou. Tu dás ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro. Você também se sente assim? Nesse lugar? No teu colo, ó Altíssimo. Bem alto, igreja, bem alto. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, oh glória a Jesus, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade, oh glória a Jesus, se acalma na voz daquele que tudo criou. Pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Não há ferrolhos, cante bem alto, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças, não há nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou. Pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é melhor do que
enxugo as lágrimas, meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Cante, usa-me, usa-me, sou o teu milagre. Peça pra Ele, usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, canta, igreja. Aquilo que parecia não ter saída, glória a Deus. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Mais uma vez, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Sou um milagre, estou aqui. Você é um milagre também, você é um milagre também. Muito obrigado a vocês todos. Que Deus em Cristo abençoe vocês. Glória a Deus. Você é um milagre, querido, você é um milagre. Nós somos. Sabe o que me fascina nas Escrituras? É que tem detalhezinhos ali, tem nuancezinhas ali, que quando o Espírito te abre os olhos, naquele rema, naquele mistério, no que está por trás, quando você faz uma leitura de contexto, e você não olha como tantos olham, e não porque você queira isso, mas porque Deus queira te revelar algo ali. Quando nós olhamos para a história dos patriarcas, todos eles, exceto Abraão, pediram sinais, mas Abraão não pediu. Abraão, ele ouve a voz e obedece, ele ouve a voz e segue. Os demais patriarcas pediram algum sinal, mas Abraão não. Abraão é confidente de Deus, ele é chamado de amigo de Deus, e Deus prova o coração de Abraão. Eu costumo dizer que é uma diferença entre gostar e amar. Amar é o imperativo bíblico, a Bíblia manda que a gente ame a todos, mas gostar é algo da experiência. Você experimenta, se gostou, mantém-se com aquilo, experimentando o próximo. E nesse sentido eu costumo entender que gostar é bem mais que amar. Eu
por causa do mandamento bíblico, eu sou obrigado a amar a todos. Mas por causa de experimentar pessoas, eu gosto de poucos. E tem gente que é intragável. Você tenta gostar, mas não dá para gostar. Eu não sei se eu não gosto de jiló, mas tem gente que gosta de farofa, faz um tantão de coisa com jiló. Eu não gosto de jiló, mas eu experimentei. Sei que é amargo, sei que tem benefícios para a saúde, mas eu não gostei. Experimentei e não gostei. E tem pessoas que é como jiló. Você experimenta e não gosta também. É gente amarga. É gente que quando ela chega perto, parece até o princípio das dores. Atribula a vida, perturba. Fala tanto. Fala 1 quilo, você não entende 1 grama e continua falando. E gente que fala muito, nunca ouve. Lá em Provérbios diz que entrega a sua alma para tormentos. E eu não quero ser o atormentador dessa pessoa que fala demais, então não quero nem ouvi-la. Mas em se tratando de Abraão ser amigo de Deus, Deus testou Abraão para gostar de Abraão, para amar Abraão. E verdadeiras amizades passam por testes. Passam. Teste do tempo, teste de adversidade, de circunstâncias, passa por testes. Até por negações, traições, passa-se por testes. Mas a incondicionalidade do amor numa amizade diz muito mais. Porque se você é amigo só de gente certinha, que acerta com você, você não está sendo tão honesto assim com os seus sentimentos. Para Deus chamar Abraão de amigo, Deus o testou. Em Gênesis 22, é registrado o momento em que Deus prova o coração de Abraão. E Deus está pedindo algo para Abraão, porque esse algo que Deus está pedindo está concorrendo com a comunhão de Deus em Abraão. Sabe quando Deus dá uma bênção para a gente, e essa bênção se torna tão importante para nós, que a gente passa a ficar preferindo a bênção do que o abençoador. O abençoador vira um detalhe, e a bênção é que importa. A semelhança de uma mulher casada quando tem filhos, larga o marido e só vira mãe. E tem muitos casamentos assim fadados ao fracasso, porque mulheres preferiram serem mães e abandonaram a postura de serem esposas. Cuida do filho, faz tudo pelo filho, e o marido, que Deus cuide. Deus chegou para Abraão e disse: Abraão, dá-me o teu único filho. E Abraão disse: tudo bem, eu vou dar ao Senhor o meu único filho. E nesse momento, pastor Arlen, muitos de nós só olhamos para a capacidade que Abraão tem de oferecer a Deus aquilo de mais precioso aos olhos de Abraão e no coração de Abraão. E a gente fica observando o sacrifício que Abraão vai fazer. E a gente fala: meu Deus, como assim? O pai vai sacrificar o filho? Escutem, em todo o panorama das escrituras, de Gênesis a Apocalipse, Deus nunca pediu que pai nenhum matasse seu filho, porque ele também não fez isso. Ele entregou. É diferente. Deus fala de uma maneira firmemente doce, docemente firme no coração da gente, convence a gente. Eu tenho aprendido que o altar nunca toma, o altar devolve. E Abraão pega o seu filho e coloca no altar. Mas há algo muito poderoso aqui. Não olhe para o Isaac sacrificado, olhe para o Abraão que está sacrificando. Porque quando Deus pede Isaac para Abraão, Deus quer Isaac, Deus quer Abraão, Deus não quer Isaac. Vocês estão entendendo isso? Quando Deus te pede algo para ser sacrificado, não é o algo sacrificado que Deus quer você. Não é sem propósito que Salomão diz em Provérbios 4:23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as saídas da vida. Se Deus tem o teu coração, tudo ele terá de você. E quando qualquer coisa está concorrendo com Deus, ele pedirá isso no altar. Ele vai pedir isso no altar. E eu tenho vivido uma fase da minha vida muito complexa, muito judiada, muito sofrida, em que decisões terão que ser tomadas. E essas coisas vêm sendo amadurecidas em oração. E são coisas que a fé questiona. São coisas que fazem o coração sangrar. São coisas que fazem você temer os dias sombrosos, os dias nebulosos que possam vir.
Mas a exemplo de Abraão, essa canção diz isso, não é? Eu acho que vai colocar a letra aí. Vocês têm a letra dessa canção? Eu passei a letra pro bonitão, que deveria estar bem aí. Mas cadê o Caio, né? Oremos. Fazendo coraçãozinho para mim ali agora há pouco. Agora sumiu o homem. Gente, observem a letra dessa canção, porque ela retrata bem o momento em que eu estou passando. Que Deus me dê graça para superar um tantão de coisas aí. Vocês não precisam saber de nada, só precisam orar por mim. Vamos lá? Eu queria um pouquinho mais de teclado, irmão. Pode ser aqui? E um pouquinho mais de agudo aqui no microfone. Pedro está ali, o meu produtor. E com a promessa realizada nos braços, né, Pedro? Tá corujando demais, meu Deus. Vamos lá? Eu queria o teclado mais alto para me ouvir bem um tempo aqui. Mais um pouquinho. O teclado não sai aqui? Parti sem mapa, sem saber pra onde ir, deixei o chão que me chamava lá, ouvi a voz que rompe o tempo e me fez sonhar com o que não se pode enxergar. Ergui tendas entre promessas e pó, e aprendi que a fé não é chegar, é continuar mesmo cansado. Entre a ausência e o cumprimento, Deus me ensina o movimento de crer quando tudo cala e o céu parece demorar. E se o altar for tudo que me restar, eu subo só pra te encontrar. E se a promessa me for pedida, Senhor, Tu és maior que a vida. Mesmo se eu não te entender, eu não deixarei de crer. O Deus que pede é o Deus que dá, pois no altar do sacrifício só a Tua voz me bastará. Pois não há fé sem despedida, não há altar sem dor vivida. Mas quem entrega tudo a Ti, descobre o que é existir. Abraão se fez canção quando o céu tocou o chão. E o Deus que prova é o mesmo Deus que desata a fé em Abraão. E se o altar for tudo que me restar, eu subo só pra te encontrar. E se a promessa me for pedida, eu sei Tu és maior que a vida. Mesmo se eu não te entender, eu não deixarei de crer. O
Deus que pede é o Deus que dá, pois no altar do sacrifício só a tua voz me bastará. E se o altar for tudo que me resta, eu subo só pra te encontrar. E se a promessa me for pedida, Senhor, tu és maior que a vida. Mesmo se eu não te entender, eu não deixarei de crer. O Deus que pede é o Deus que dá, pois no altar do sacrifício só a tua voz me bastará, só a tua voz me bastará. Glória a Deus. Na nossa trajetória com Deus, queridos, há momentos que só resta o altar. Tudo já foi tirado, só restou o altar. O que falta agora? Você sobe nele e se entrega. Se você viver, você vive para Deus. E se você morrer, você morre para Deus. Sobre a vida ou sobre a morte, é Ele quem tem o controle e a soberania de tudo. Você consegue cantar esse refrão comigo? Modulado ou não, né? Vai modulado. E se o altar for tudo que me restar, eu subo só pra te encontrar. E se a promessa me for pedida, Senhor, tu és maior que a vida. Mesmo se eu não te entender, eu não deixarei de crer. O Deus que pede é o Deus que dá, pois no altar do sacrifício só a tua voz me bastará, só a tua voz me bastará. Ouviu aí, meu produtor? Essa é a próxima. Vocês orem por mim, que eu estou com umas 10 canções ali ou mais com o Pedro Moura, para ele estar arranjando para nós. Muito bom ver você com sua família aí, querida. Coisa boa. Agora vamos em pé, fazer a leitura de um texto bem breve. Eu quero estar ministrando a palavra de Deus para o seu coração nessa manhã e à noite também. E Deus me deu uma palavra muito impactante. E eu quero entendê-la junto com você. Que a gente prega para nós também, né? O apóstolo Paulo dizia isso. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então primeiro você recebe do Senhor. E aí eu vou passar um dado para vocês aqui interessante. Essa expressão recebi do Senhor, tanto no hebraico quanto no grego, ela não desvencilha você da propriedade. Abraham Joshua Heschel, um homem muito poderoso no conhecimento. Ele chegou a ser conselheiro de Martin Luther King. Ele tem um livro sobre o ensaio diz respeito aos profetas. E ele dizia que nenhum dos profetas recebia a mensagem, assim diz o Senhor, vazio de propriedade. Deus derramava o coração dele no coração do profeta. Quando Deus diz para o profeta Ezequiel que vai tirar de diante dos olhos dele a beleza dos seus olhos, a delícia da sua vida, Deus fala de manhã e à tarde a sua esposa morre. E que mensagem o profeta iria dizer? Que Deus iria derrubar o templo que era a beleza da nação de Israel.
Então o profeta, para experimentar a dor do que Deus estava querendo que ele comunicasse, antes ele era subjugado à propriedade daquela mensagem. Em Isaías 20, Deus fala ao profeta Isaías para que ele tire a roupa e ande nu e descalço por 3 anos, porque Deus iria expor a vergonha da nação de Israel entre velhos e jovens que seriam levados cativos, nus e descalços com as nádegas de fora. Então o profeta sentia o peso da palavra, e quem quer que olhasse para um profeta já sabia que alguma sentença de Deus estava chegando. Então quando Paulo está dizendo, eu recebi do Senhor, ele está falando dentro desse contexto. Gênesis 40, verso 14, linkado a Lucas 23, 42. E eu quero estar falando essa manhã sobre da prisão ao trono, da cruz ao paraíso. O Caio gosta de tema, e cadê agora que ele colocou o tema? Da prisão ao trono, da cruz ao paraíso. Nós vamos observar isso. É interessante. Interessante o que Deus tem para ministrar no nosso coração dentro desse texto aqui. Quando tudo estiver indo bem, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão. A frase que eu quero destacar em Gênesis 40, 14 é só o lembra-te de mim, que essa versão está querendo me sabotar. Aí está dizendo, lembre-se de mim. A que eu li é lembra-te de mim. Agora Lucas 23, 42. É a mesma oração num contexto diferente. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim. Essa versão está mais crente comigo. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. São essas duas referências. E destacando esta frase, lembra-te de mim. Dentro disso eu quero pensar com vocês algumas coisinhas. Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos levar ao teu trono agora toda mente e coração cativos à obediência de Cristo, e que o teu Espírito seja livre a mover entre nós e a falar ao nosso coração. Eu oro em nome de Jesus. Por favor, se sente e ouça com fé a exposição da palavra de Deus nesses 2 textos de referência, Gênesis 40, 14, Lucas 23, 42. E a expressão aqui é lembra-te de mim. E é muito curioso, porque essa frase, lembra-te de mim, ela é um clamor feito por José de Israel, que estará no Egito, porque alguns já falam logo José do Egito, mas na verdade é José de Israel, que Deus usou no Egito. Então, eu penso que se José estivesse vivo e alguém dissesse, José do Egito, ele do Egito coisa nenhuma, do Egito escravo fui, mas Deus me tirou de lá, do Egito eu estou liberto. A história comigo e com Deus é Israel, nunca é Egito. Então José faz uma oração, foi quem primeiro fez uma oração nesta frase, embasado nessa frase, lembra-te de mim. Só que José dirige uma súplica a um copeiro, e o ladrão da cruz dirige esta mesma súplica ao Filho de Deus. José é inocente, o ladrão é culpado, mas de alguma maneira há uma costura de graça entre a oração de José e também a oração desse ladrão na cruz. E nós vamos compreender algumas coisas aqui. José, ele foi invejado pelos seus irmãos. E esse negócio de inveja dos irmãos é muito sério. Porque Caim matou Abel, e Caim era o que de Abel? Os 11 filhos de Jacó estão também tomados de inveja em relação a José. Você vê os irmãos de Davi também críticos em relação a Davi, tentando sabotar a vida de Davi. E você vai ver que família, por vezes, não são aqueles que você tem de sangue, mas aqueles que Deus dá para você, no meio dos amigos que você vai construindo ao longo da história. E é interessante, Deus marca algumas pessoas na família da gente. Poderia marcar todos?
Poderia. Mas ele marca um. Parece que esse um que ele marcou, colocou um X ali. E Deus que lute por ele. Ele que se vire com Deus e Deus que se vire com ele. Porque observem bem, passaram-se na frente do profeta Samuel todos os seus filhos. Todos os filhos de Jessé passaram em frente a Samuel, o profeta. E o profeta está olhando, está sondando cada um deles e diz: esse o Senhor rejeitou, a esse o Senhor rejeitou, a esse também. Rejeitou para ser rei em Israel, para aquele fim, para aquele propósito. O que Deus viu, que causou a rejeição, vai ficar claro na postura crítica que esses irmãos têm em relação a Davi. Bom, e inveja, a inveja é um sentimento podre, porque ela não é um sentimento que te coloca para fora, ela te enclausura. Geralmente quem tem inveja de você são pessoas que amam você, que gostam de você, e que de tanto te admirar, resolveu querer anular você para ficar no seu lugar. Eu tenho sido muito ministrado por Deus num livro secular, de Zuenir Ventura, Inveja, um mal secreto. E esse autor explica no livro a diferença de cobiça, ciúmes e inveja. Então cobiça, está claro, é eu querer algo que você tem. Isso é até mandamento, não cobiçarás. Ciúmes é você ter algo melhor do que o que eu tenho. Então eu quero ter algo melhor do que o que você tem. A gente confunde isso com inveja, mas isso é ciúmes. Nossa, o carro dele é melhor do que o meu, eu vou comprar um melhor do que o dele. Porque eu vou mostrar para ele que eu sou mais amado por Deus, que a vida é mais benevolente comigo. Então você fica ali enciumado, porque acha que Deus está cuidando melhor do outro do que de você. Observou? Cobiça e ciúmes, a diferença? Agora inveja. A inveja é algo maligno. Porque você tem, eu não tenho. Então eu não quero que você tenha, para que fiquemos igualmente arruinados. Então Abel teve de Deus a aceitação do sacrifício, Caim não teve. Então Caim pensa: se eu não tiver rival, Deus vai ter que aceitar o que eu ofereci para Deus. Então vou matar ele. E isso foi muito violento no coração de Caim, e Deus avisou para Caim. Irmãos, a inveja é algo que Deus diagnostica, que Deus percebe e que Deus confronta. Mas a inveja é um mal secreto. Eu vejo pessoas confessarem todos os tipos de pecados, mas nunca vejo ninguém dizer: eu sou invejoso. Você já viu alguém confessar que é invejoso? Por quê? Isso fragiliza o caráter. Isso complica demais. Nossa, eu morro de inveja de você. Ninguém diz isso. Alguns brincam, e tem muita gente que fala a verdade brincando. Ah, é só uma invejinha branca. De qualquer cor, a inveja é uma desgraça. Não venha com o negócio: uma invejinha branca, uma invejinha santa. Inveja santa, coisa nenhuma. Eu caio. Oremos. Não tem. Agora, lá em Tiago, o servo do Senhor vai falar sobre a inveja amargurada. Aí não é só o fato de você ter e eu não ter, e eu não quero que você não tenha, para que fiquemos juntos, né? Naquela mesma fossa, naquela mesma coisa ruim. Agora eu me machuco pelo fato de não conseguir sabotar você, não conseguir apagar você, não conseguir prejudicar você. Eu me machuco. Quanto mais eu penso que ele não cante, que ele não consiga êxito, que ele não tenha sucesso, mais sucesso você tem. Então eu me machuco com isso. E tem gente que chora: por que ele, Senhor, e não eu? Acredita nisso? Por que ele consegue e eu não? Alguém dizia para mim assim: olha, fulano de tal tem inveja de você, fulano de tal tem inveja de você. Eu falei: tem nada, tem inveja de você. Até que Deus me deu um sonho meio complexo, em que essa pessoa, eu estava numa casa muito bonita. Quem dera aquele sonho se concretizasse, hein, Senhor? Eu ainda me lembro dele. Ainda me lembro dele. Uma casa espelhada, arejada, bonita. E essa pessoa,
ela dizia assim: o cadastro do seu sapato está solto, deixa eu amarrar o seu cadastro. E quando ele ia amarrar o cadastro do meu sapato, ele tocava na minha pele, eu murchava e ele inchava. Eu falei: olha o Satanás da inveja nesse moço. Eu acordei entendendo que tinha que romper aliança com aquela pessoa. Passei a ficar rouco, não conseguia cantar uma música inteira perto dessa pessoa. E o que mais ele elogiava era a minha voz, cantada ou pregada. E quanto mais ele elogiava, a minha voz ficava prejudicada. Eu falei: eu te repreendo, não quero nem proximidade. Você tem que cortar aliança com aqueles que Deus te fez perceber que é tóxico para você. Você precisa ter o discernimento de romper essas alianças. E Deus é um Deus de alianças, e Ele recomenda ao seu povo. Lembra do episódio Shibolete e Sibolete? Deus pede ao seu povo que não faça alianças com outros povos. Se existem pessoas tóxicas na sua vida, que está emperrando a sua história, prejudicando o que Deus quer fazer com você, esta é a palavra do Senhor para você nesta manhã: rompa com essas alianças. Gente, olha para Abraão e Ló. Enquanto Ló estava com Abraão, as terras em que eles estavam habitando não suportavam a riqueza dos dois. E Deus chega para Abraão e diz: Abraão, porque Deus chega para quem está na cabeça, na liderança: Abraão, eu não vou abençoar você com Ló. Manda Ló ir para os quintos de onde ele quiser ir, e você fica nos quintos de onde está. Abraão foi humilde, chegou para Ló, ainda deu opções para ele. E sabe por quê, irmãos? Deus disse: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teus pais. Tem coisas que Deus quer só com você. Não é com um conterrâneo seu, não é com um parente seu, não é com um familiar seu, é só com você. Por isso Deus exige que rompa-se vínculos. Ló foi para um lado, Abraão foi para outro, e os dois prosperaram poderosamente. Até quem é tóxico com você, Deus quer abençoar longe de você, e Deus quer abençoar você longe dele. Deus faz isso. E por que Ele faz? Porque Ele zela por propósitos eternos que você está carregando para a glória dEle. Ele zela. E nós vamos ver que nesse contexto de inveja, em que os irmãos de José são tóxicos com José, José é subjugado a uma série de coisas. Ele é jogado na cisterna, porque ele era o preferido do pai. O pecado que Jacó cometeu aqui foi esse. Quando um pai deixa claro no seu contexto de família qual é o filho que ele prefere, ele marcou um X nas costas desse filho. Porque os irmãos todos ficavam enciumados, ficavam invejados e perseguiam José, a ponto de forjarem a morte de José. Caim matou Abel por causa de inveja. Os irmãos de José mataram José por causa de inveja. Mataram. No coração de Jacó matou. Até que Deus desatasse os nós, removesse os embaraços, movesse as peças e deixasse claro o propósito, José está morto no coração de Jacó. Mas antes de matarem José no coração de Jacó, jogaram ele numa cisterna. Irmãos de sangue, você é daqueles que joga na cisterna ou que tira da cisterna? Quem é você? Deus está confrontando o seu coração nessa manhã. O que você faz pelo seu irmão? Promove ele ou suprime ele? Quem é você? É o José destratado, maltratado, humilhado, invejado? Ou são os irmãos de José? Para quem eu estou falando essa manhã? Para pessoas que fazem questão de aprisionar outras nas suas perversidades, maldades, crueldades. A exemplo do perverso Nabal, como ele fazia com Abigail. Meu Deus. Da prisão ao trono. Isso tudo que eu estou colocando para vocês fazem parte de um propósito de Deus para a vida de José. Ele não só foi jogado na cisterna, ele foi tirado da cisterna.
Para vencer, para triunfar, ainda não. Ele será vendido como escravo para uma caravana de ismaelitas. O jovem que tinha da parte de Deus sonhos carimbados em seu coração, sonhos que na sua ingenuidade contou para os seus pais e contou para os seus irmãos. O sol, a lua e as estrelas. E o pai já tinha entendido. Sua mãe, eu e seus irmãos vamos nos curvar diante de você. E foi isso ou não foi isso que Deus fez? Quando você não tem ideia do tamanho do sonho que Deus derramou no seu coração, quando você conta para gente pequena, elas vão se assustar com você. Sol, lua, estrelas, todos os feixes se prostrando. Geralmente Deus confia coisas muito grandes a pessoas muito pequenas. Deus confia coisas tão pesadas para ombros tão sensíveis, tão frágeis. Mas até que o propósito processe o seu coração e se torne promessa cumprida na sua vida, Ele vai forjar o seu caráter. Ele vai trabalhar a sua musculatura. Ele vai tratar dos seus condicionamentos. É por isso que Deus usa o tempo a favor dele e também a nosso favor. Você, no cumprimento da promessa, terá que apresentar as marcas do tempo da espera. Porque a espera que é legítima fere. A esperança que se adia, diz Salomão, adoece o coração, machuca o coração. Quando você for viver promessas cumpridas, o carimbo das marcas da espera estarão lá para dizer que é o tempo certo, para dizer que você é a pessoa da promessa que se cumpriu. José é vendido como escravo para uma caravana de ismaelitas. Imagine o sofrimento desse garoto, desse adolescente, porque o que acontece na vida dele é aos 13 anos durou todo esse processo na vida de José, gente. É um garoto de 17, se você for fazer os cálculos aqui, um adolescente, vivendo a crueldade da perseguição de seus irmãos, a morte forjada para o seu pai, e sendo vendido como escravo, foi parar na casa de Potifar, um dos oficiais de Faraó. Menino de brio, porte, bonito, inteligente, fiel. As escrituras trazem características do caráter de José. Garoto tão interessante, porte atlético, musculoso. Sim, por isso que eu estou treinando para ficar igual a José. Levanta, José, levanta. Faz agachamento, levanta, José. A mulher de Potifar olhou para o garoto. Rapaz, desses escravos todos que você já comprou, esse aqui é o melhorzinho de todos. Rapaz, acertou no escravo. Mas o moço era tão bonito que Potifar disse: não vai trabalhar como os outros escravos trabalham não, você vai servir na minha casa. E José, leal ao seu amo, leal ao seu senhor. Mas a mulher colocou os olhos em José. E José faz o que o apóstolo Paulo manda que o piedoso faça: fugir da prostituição. Não, todo pecado você pode resistir, mas quando é nessa área, você não tem que resistir, você tem que fugir. Para todos os pecados a palavra diz resista, para esse, fuja. Você acha que a mulher do oficial, a quem apelide a mulher de Potifar de Potífera, o Cláudio Duarte fala que ela era uma cavalona. Então vá, imagine a esposa de Potifar, a senhora Potífera. Você acha que ela era qualquer mulher? Não, era capa de revista. Mulher bonita. Talvez malhasse na academia de José. Marombeira. Mulher bonita. Colocou os olhos em José. Mas José não se perde, não se afasta um só instante de tudo quanto Deus estava ali forjando e preparando para a vida de José.
José deixa a parte de cima da roupa e sai correndo. A mulher, para não ficar em maus lençóis, literalmente maus lençóis, grita e acusa José. Agora, além de sofrer por inveja, por perseguição, levante dentro de casa, ser subjugado e humilhado como escravo, agora é acusado injustamente de ter feito o que ele não fez, e ele é jogado na prisão. Gente, isso tudo são providências carrancudas de Deus, trabalhando o caráter de José, lapidando a vida de José, tratando com José. E você vai ver que a Bíblia não esconde prisões, poços e cruzes daqui a pouco, porque nelas Deus costuma revelar seus maiores planos. E o contexto de José é muito claro: de filho amado, vendido por inveja, de fiel injustiçado pela mentira da esposa de Potifar, de útil a esquecido pelo copeiro. Porque tem gente que é a semelhança do copeiro, descobriu que José carrega um dom de interpretar sonhos. Então o camarada levanta e conta um sonho para José, e José começa a interpretar sonhos na prisão. E José tem tanta certeza que o que ele está interpretando é fato, que ele diz: quando você for restituído pela interpretação dos seus sonhos, que vai acontecer? Quando você for restituído à sua função, lembra-te de mim. Você acha que quem está preso não está suspirando por liberdade? Imagine os injustiçados do 8 de janeiro, gente. Senhorinhas de Bíblia na mão, servas de Deus, cantando porque Ele vive e posso crer no amanhã, orando, sendo tratada como alguém que foi ignorada no seu réu primário, vivendo as injustiças de todo um processo ilegal, perverso, cruel, maligno, monstruoso. Não tem um dia que eu não ore por aquelas servas de Deus. E a espada da justiça de Deus vai decepar a cabeça desse maligno. E eu não estou falando de política aqui, eu estou falando de injustiças que pessoas fazem, ainda que dentro de uma mentalidade maligna, muito aquém de ideologias ou políticas. A gente está falando da maldade e crueldade do ser humano. Gente sem Deus, que não teme a Deus, que se acha Deus, e que explora o vulnerável, pega o fragilizado e espezinha. Olha o que os irmãos de José fizeram com José. Escravo, de útil, esquecido pelo copeiro. 13 anos entre o sonho e o trono. 13 anos se passaram. Quanto tempo Deus está trabalhando o seu caráter? Quanto tempo Deus está mexendo aí nas suas estruturas? Está doendo, meu irmão? Suporta, aguenta. Aquele que te chamou te garante. Aguenta, aguenta. Ele pode fazer coisas interessantes demais. Agora vamos ao contexto do segundo lembra-te. É o contexto do ladrão da cruz. Uma vida marcada por escolhas erradas. Meu filho, não ande com tais pessoas. Meu filho, não fume isso. Meu filho, não fale desse jeito. Meu filho, não se porte desse jeito. E o bonitão da cruz, ignorando os conselhos de seus pais e fazendo escolhas que o tempo inteiro desonrava os princípios em que os seus pais acreditavam. O ladrão da cruz vive um contexto completamente aquém de José. José, inocentemente, sendo injustiçado. O ladrão da cruz, de maneira justa, sendo julgado. Um deles reconhece: nós estamos aqui e merecemos a devida paga pelos nossos erros. Esse ladrão da cruz, com a vida marcada por suas escolhas erradas o tempo inteiro, é lembrado e ele se sente ali como? Injustiçado? Não. Condenado e legitimamente condenado. É esse aqui que será salvo, que está dizendo: nós temos a devida paga dos nossos erros.
Ele nada fez, nós merecemos o que estamos vivendo aqui. Isso é o que o ladrão está dizendo, falando por ele e pelo outro também. Porque Lucas deixa claro que os dois espraguejavam Jesus. Daí a pouco, um começa a ficar convertido. Um começa a ser tratado pela graça. Ele está sendo julgado com razão e ele reconhece isso. E sabe o que é interessante? O mais improvável acontece. Esse camarada que é culpado, que está sendo condenado, que está sendo julgado, que está na cruz, e por meritocracia, ele é mais rapidamente atendido do que o José. José sofre 13 anos para responder a um propósito. O ladrão da cruz vive uma vida inteira dissoluta, mas imediatamente é respondido. Duas histórias separadas por séculos, porém unidas no mesmo clamor. Qual clamor? Lembra-te de mim. E a grande verdade bíblica está aqui. É Deus iniciando destinos grandes em lugares pequenos e dolorosos. Deus tratando com José numa prisão, para onde ele foi jogado injustamente. E esse outro tirado da prisão também para ir para a cruz. Meu Deus. O propósito de Deus, por vezes, passa pela prisão. Deus trabalha em nós antes de nos promover. Deus usou Saul para promover Davi. Deus usou Golias para promover Davi. E Deus está usando os irmãos de José para promover José. Deus sabe o que está fazendo, embora você não saiba o que esteja vivendo. Queridos, Deus trabalha antes de promover. José carrega um sonho de governo, mas ainda não tem o caráter para governar. Não tem uma mente e um coração de governador ainda. Não tem. Deus está forjando em você o que você se tornará. É curioso, Deus chega para Moisés e diz: Moisés, e conta toda a história da opressão e escravidão do povo. Moisés é muito ingênuo, não é? Parece até que, escutem bem, para quem Deus conta a história, Deus está tornando você parte dela. Só você não entendeu. Porque Moisés está ouvindo toda uma história de cativeiro e Deus fala no finalzinho da história, Deus fala: Moisés, por que eu estou te contando isso tudo? Porque você será o libertador desse povo. Aí Moisés olha para Deus e diz: Deus, o Senhor mirou a família certa, mas no cara errado. Se o Senhor falar com Arão, ele dá certinho para essa vaga de emprego que o Senhor quer aí dar para ele. Arão é descolado, fala bem. Moisés, quem fez a boca que fala foi o Senhor. O ouvido que ouve foi o Senhor. Eu vou ser com a sua boca, eu vou ser com seus ouvidos. E você vai falar para o povo. Escute. O mérito da escolha de Deus não está em você, está no propósito soberano do Senhor. Deus escolheu você porque Ele quis te escolher. Não foi porque você se ofereceu. Alguns pais até pensam assim: Deus, Moisés tem razão, Arão aqui é mais preparado. Mas Deus olha do jeito dele, decide do jeito dele, e vai ser feito do jeito dele. Ô irmãos, prisão igual sala de aula da soberania de Deus. Para a vida de José é assim que funciona. E a soberania de Deus permite injustiças, mas nunca perdas. Recebe isso no seu coração? A soberania de Deus permite injustiças, mas nunca perdas. José acha que está perdendo casa, família e liberdade. Ele acha que está perdendo. Mas há algo que José, ainda que nesse contexto, achando ter perdido, não perdeu, foi a presença de Deus consigo. Porque Deus era com José em tudo quanto ele vivia. Tocava a mão, virava ouro. Até os seus algozes prosperavam por causa dele. Deus prosperou Potifar por causa de José. Prosperou o carcereiro por causa de José. Queria prosperar, grudasse em José. Não fizesse maldade com ele não, só ficasse perto.
José é aquele tipo de gente que quando chega no restaurante, está vazio. Chegou, daí a pouco vem uma multidão. Não tem gente que é assim? Chega na lanchonete, está tudo vazio. Daí a pouco piscou o olho, está cheia a lanchonete. Tem gente que carrega essa bênção da prosperidade sobre si. Onde coloca o pé, Deus faz prosperar. Em nome de Jesus, eu quero liberar sobre a sua vida essa palavra. Você vai colocar o pé e Deus vai fazer prosperar o lugar onde você colocar o pé, queridão, queridona. Em nome de Jesus. Quando você tem Deus, nada perdido é definitivo. O que José achou que perdeu, Deus restituiu tudo para ele. Bom, Deus tem diante dele o cenário completo. Você só tem um pontozinho, a localização onde você está. Mas Deus não se perde em GPS não, viu? Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele sabe o que ele está fazendo. A prisão foi para José um palácio disfarçado. José não sabia que da prisão Deus iria levá-lo ao palácio. Mas Deus sabia que tinha palácio passo à frente, naquele processo todo para a vida de José. O Egito nem sabia que seu futuro rei estava atrás das grades. Deus esconde seus maiores tesouros até o tempo certo. Tem gente que está sendo preparado para coisas tão poderosas e não tem nem ideia que está sendo. Daí a pouco é chamado para ser tão poderoso quanto. José, Deus muda o nome dele. E na boca de Faraó, Deus diz que José não é mais José. José é Zafenate Paneá, ou Paneia, que significa Salvador do mundo. Olha que coisa poderosa. Até o seu nome Deus muda dentro de um processo. Crente, fica ligado no que Deus está fazendo, porque Ele já está fazendo. O que hoje te prende, prepara o amanhã que te promove. E é Deus quem está assinando essas coisas. Oh, irmãos, o esquecimento dos homens não é o esquecimento de Deus. O copeiro se esqueceu, mas Deus não. José tem diante de si algo muito interessante. Porque embora o copeiro tenha esquecido, Deus tem agenda consigo. Alguém pode estar se esquecendo de você, mas você está na agenda de Deus. E ninguém vai tirar você de lá. Ninguém vai tirar você de lá. 2 anos se passaram para José, espera dolorosa. Para Deus, o cronômetro perfeito. O crente fala, Deus é para ontem, eu não dou conta. E passou 1 ano. Senhor, em nome de Jesus. Faz até a oração errada, né? Deus, pelo amor de Deus. A agonia é tão grande. Ó Senhor, ó Senhor. Ora até errado. Mas você dizendo que Deus está atrasado. Escute, Deus tem o seu tempo perfeito. E no kairós de Deus, a luva encaixa nas mãos perfeitamente. Você vai dizer, Deus, eu achava que era para ontem, mas agora que é o tempo certo. Irmãos, na urgência de Marta, Jesus só curaria Lázaro. Mas no tempo de Deus, Ele ressuscitaria um defunto de 4 dias. A demora de Deus é a promoção do homem. Eu ouso crer que se está demorando é porque Deus está caprichando. No seu tempo de urgência para um carro nas mãos, chega um Fusquinha. Mas no tempo de Deus, vai vir aí uma Ferrari. Vai vir aí um Porsche. O Caio quer todos eles. Aprenda a dirigir, meu filho. Então, no tempo de Deus as coisas vêm. E elas virão com a digital de Deus, tá? Porque 10:22 de Provérbios diz que a bênção do Senhor enriquece. Então, bênção que vem de Deus dá satisfação para o coração do crente. Bênção que vem de Deus, meu irmão, oh glória a Jesus, você exibe para todo mundo, conta para todo mundo. E detalhe, aprenda uma coisa, tem bênção que Deus quer que seja pública, e tem bênção que Deus quer que seja segredada. Jesus curou a mulher do fluxo de sangue na multidão, ela deu testemunho para todo mundo. Jesus curou a filha de Jairo num quarto fechado, e disse para ele, não conta para ninguém. Então tem milagres que você pode contar para todo mundo. E tem milagres que você tem que viver sozinho dentro da sua casa.
Meu irmão, como é que você conseguiu esse carro? Deus sabe. Como é que você conseguiu essa casa? Ele sabe também disso aí. Não me conta qual é o segredo. Rapaz, pergunta para ele. Joga para Deus, meu irmão. Eu me lembro que eu passei uma luta terrível quando adolescente, com um sapato furado. E aí eu fui orar na feira, fui me encontrar com uma irmã na feira de Ceilândia, quando era feira, aquele furdúncio todo. Aí eu me encontrei com uma irmã, e a irmã, pastor Marcílio, e o dedinho vazando pro lado assim do sapato rasgado, eu puxando o dedinho para dentro. Ela está tendo uma consagração na casa da irmã Berenice, já dorme no Senhor, irmã Berenice, profetiza do Senhor. Eu falei, vamos lá. Chegando lá, tinha um tantão de gente. Ô, meu irmão, eu não tinha nem jantado à noite, nem tomado café naquele dia. Então eu estava no sacrifício forçado, porque não tinha condição de comer mesmo. Não estava jejuando porque queria não, era porque não tinha condição de comer. Aí eu estou lá orando, e magricelinho, uma luta terrível, e com o sapato rasgado. Eu orei, dentre as pessoas por quem eu orei, tinha uma mulher lá que era dona de uma fábrica de sapatos. Tinha um quartinho que era tanto sapato para tudo que era lado. Ô luta que eu enfrentei. Mas Deus faz coisas, né, irmãos? Deus faz coisas. E eu fui, orei por tanta gente lá. Aí eu orei por uma irmã, pastor, vem aqui na minha casa. Aí eu fui lá orar na casa da irmã. E aí eu entro na casa dela, me colocou num quarto assim, só de sapatos, aquele tantão. E eu tenho uma filosofia de vida comigo. Se eu preciso, eu peço para Deus. Eu não peço para as pessoas. Mas eu pedindo para Deus, Ele usa pessoas. E aí nessa casa eu entrei, eu orei, a irmã trouxe uma pilha de documentos para eu orar. E nessa época eu orava por documentos, fotos, essas coisas. Hoje eu não oro mais não. Chega. Hoje eu não oro mais não. Para essas coisas. Bom, até certidão de óbito tinha nos documentos que ela colocou lá. Eu falei, não, mas esse assunto aqui está resolvido. Não precisa orar por isso aqui não. Orar por certidão de óbito. Deus já levou, quem quer que Ele tenha levado, já acabou isso aqui. Aí, a mulher me serve um copo com suco assim, uma água amarela que ela dizia que era suco, de maracujá sem açúcar. Eu acho que aquele suco tinha uma semana na geladeira dela. Sabe quando você bebe um negócio que já desce ardendo, queimando tudo? Aí ela perguntou, tá bom missionário. Eu falei, Deus sabe todas as coisas. Tudo que ela me dava me deu um pão de queijo duro que eu quase quebrei o dente. Tá bom, missionário. Eu falei, Deus sabe todas as coisas. Tudo que ela falava eu respondia, Deus sabe todas as coisas. Daí a pouco eu orei tanto, me cansei tanto. Irmã, agora o senhor vai embora porque eu preciso fazer algumas coisas. Deus abençoe o senhor. Ainda mandou eu embora, acredita? Fui embora, andei assim uns 100 metros. Ela gritou, ei, homem de Deus. Eu falei, oh, miserável. Eu esqueci de orar pelo quê, Jesus? E ela, meu filho acabou de chegar da escola, ora pelo meu filho. E Deus é elegante para falar, não é? E Deus disse para o menino que ele tinha notas vermelhas lá no boletim. Deus disse, sua cabeça tem dificuldade para pensar, meu filho. E eu vou destravar, vou te dar sabedoria, tal e tal. Ele aproveitou a oração e disse, mamãe, o que o profeta falou é verdade, olha aqui meu boletim. Aí enquanto eu orava pelo moleque, pelo garoto, ele olhou para o meu pé e o dedinho para fora, eu encolhi o dedinho de novo. E ele disse, mãe, a senhora olhou para o pé do profeta que orou por nós? Eu falei, gente, esse garoto que eu achava que era o ponto alto da minha luta, está virando o ponto alto da minha vitória. Aí ele olhou para a mãe dele e disse, meu Deus, pastor, levanta esse pé. Eu falei, levanta não, levanta. Metade do pé para fora e o sapato. Deus me tocou para fazer um negócio por você agora. Falei, Deus, Deus. Não fosse seu filho não falando. Aí ela me levou até o quartinho e disse, escolhe quantos sapatos, tênis, o que você quiser. Escolhe para levar. Na época, Deus dá uma renovada nos meus testemunhos, porque nessa época você somava uma quantidade de URVs para chegar a real. Vocês lembram disso? Lembra não, né? Porque não era nascido não. Mas eu era. É uma quantidade, era a transição do RV para real, de uma moeda antiga para o real. Aí tinha um valor em URVs e o salário mínimo era R$74.
Essa irmã me deu um tantão de sapatos com meias e com cuecas e ainda me deu um salário mínimo de oferta. Meu irmão, eu saí da casa dela igual a aposentada sai do banco, caçando ladrão, assim, ó, e orando, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Entrei no ônibus, o cobrador me encarou, falou, já quer me roubar? Olha, já quer me roubar? Qualquer um que me olhasse, eu falei, meu Deus, o Senhor me abençoou demais hoje. Mas para todas as situações ali que eram indigestas para mim, uma frase era a única dita: Deus sabe todas as coisas. Quando eu cheguei em casa com aquele tanto de sapato, com aquele tanto de dinheiro, pessoal, como você conseguiu? Deus sabe todas as coisas. Escute, Deus sabe o que está fazendo, e você descanse o teu coração e tranquilize sua vida diante de Deus. Quando Ele lembra, Ele transforma situações. Aquilo que é caos, Ele transforma em bênção poderosa para a sua vida. Deus muda histórias, e no caso do ladrão, de uma hora para outra. No caso de José, levou 13 anos, e Deus fez. No caso do ladrão, levou um instante. José acorda preso, e dorme governador. Um decreto muda tudo. E eu profetizo isso na sua vida em nome de Jesus. Há situações que te são contrárias, que se tornarão favoráveis a você. Irmãos, a graça de Deus atuando na vida de José e também na vida desse ladrão ultrapassa qualquer passado. O ladrão pede memória, Jesus dá eternidade. Lembra-te de mim, pediu memória, e Jesus vai viver eternamente comigo. Glória a Deus. Por vezes pedimos o que é tão pouco, e Deus dá sempre o que é abundante demais. Oh, glória a Jesus. A salvação desse ladrão revela fé na pior hora. Mas a teologia correta, sem nunca ter estudado, é a que esse ladrão apresenta. Porque o ladrão reconhece que Jesus tem um trono e que Ele é rei. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Que teologia exata, muito certa. Cristo entronizado antes da ressurreição. Foi o que esse ladrão vislumbrou ali na cruz. A demora humana cria desespero, mas o hoje de Deus inaugura milagres portentosos. Tudo pode mudar no exato momento que Deus diz, eu me lembro. E essa é a manhã que Deus está dizendo para você, eu me lembro. Quem sabe a sua oração, a exemplo da oração de José e também desse ladrão, é só essa, né? Lembra-te de mim, Senhor. Não é isso que o salmista fala? Senhor, lembra-te de mim, segundo a multidão das tuas misericórdias. Eu vim falar para você essa manhã sobre um Deus que não se esquece nunca. Qualquer que seja o seu clamor, Deus está se lembrando da resposta dele esse dia. Fique em pé no seu lugar. Eu quero orar com você. Essa palavra falou no seu coração, ministrou na sua vida. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar com você. Ele é o Deus que se lembra. Lembra, Senhor, juraste o teu amor, e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo Deus. Mais uma vez, canta comigo isso. Lembra, Senhor, juraste o teu amor, e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo Deus. Pode continuar, filho. Pastor Arlen, chega aqui perto. Glória a Deus. Sobe aqui, homem de Deus. Eu pego aqui pela mão, moço. Levanta e anda. Aí ele quer correr, porque ele é maratonista. Você é maratonista. Aleluia.
Eu estou diante de um homem de nações. Eu estou diante de um pai de nações, de um profeta do Senhor. Deus acredita em você. E Ele derramou em você, por causa de acreditar em você, coisas que ninguém carrega. A promessa do Senhor tem o seu CEP, tem o seu endereço. E é o momento de Deus romper na sua história. Deus está te dando coragem de romper com pessoas tóxicas. Ninguém vai manipular, dominar ou controlar o favor de Deus sobre você. Os céus são livres para serem derramados sobre a sua história. E Deus vai fazer o que ninguém mais pode fazer. E Deus manda dizer que está abrindo asas aqui no seu coração. Está despertando a natureza da águia aqui, ó. E vai soprar aqui, ó, te dando impulso para um voo muito alto. Deus vai alinhar você ao tempo da promessa. Porque alguém serviu de atraso. Palavras e pessoas quiseram servir de atrasos. Mas Deus está alinhando o tempo. Deus está alinhando o tempo. Nada, nem ninguém, nem você mesmo conseguirá impedir o que Deus vai fazer. E Ele já começou a fazer. Os nós já começaram a ser desatados. Liberdade é o teu nome, linkado à coragem. Nada, nem o medo vai te paralisar. Você vai marchar com Deus na terra. E eu vejo o mapa mundi girando por debaixo dos seus pés. E Deus está levantando guerreiros na intercessão para te auxiliar em todo o processo. E o teu coração celebrará muito no Altíssimo. Oh bendito Deus. Ele é o Deus que se lembra. Ele é o Deus que se importa. Ele trabalhou o caráter de José. Eu quis focar um pouquinho mais em José do que no ladrão da cruz. Porque tem gente que, a semelhança de José, está passando coisas difíceis aqui. Mas tudo faz parte de um processo. Em que na conclusão dele você vai viver não a vitória simplesmente, mas terá a oportunidade de glorificar a Deus pela conclusão de algo terminado. Deus está movendo corações aqui essa manhã. O Espírito de Deus está te abraçando por dentro, ajustando as coisas, organizando as peças da sua vida. Pessoas e situações se dificultam demais para você, mas Deus é o Deus que está trabalhando esses corações também. E o teu coração vai celebrar, e os seus olhos não vão chorar pelas mesmas coisas que tu vens chorando, diz o Senhor, porque a alegria de Deus fará festa dentro de você. Oh, glória a Deus, bendito seja Deus. Essa querida aqui, Deus está abraçando o seu coração, está fechando feridas que insistem em se abrir. E Deus sabe o quanto tu és uma mente pensante e um coração muito reflexivo. Como Deus ama. Deus conhece a sua lealdade e a sua fidelidade a Ele e as pessoas que estão à sua volta. Mas como isso custa para ti, não é? Mas Deus é contigo. Ele é contigo. Antigas promessas não foram esquecidas. Estão sendo lembradas por Deus para se cumprirem nesse tempo. A boa obra começada por corações que você se preocupa em oração começou e ela será completada em Cristo. E eu estou vendo você celebrando uma festança da gratidão por causa das muitas coisas que Deus terá cumprido na sua história. Oh glória a Jesus! Oh glória a Jesus! Glória a Jesus! Entre a ausência e o cumprimento, é o que eu cantei hoje. Entre a ausência e o cumprimento, Deus está te ensinando o movimento da fé, Julinho. E a responsabilidade de crer é só sua, de ninguém mais. E Deus sabe que você crê.
Você já disse para Deus que está envelhecendo, mas continua acreditando. Entre a espera e as lágrimas, olha quantas lições Deus tem ensinado ao seu coração. Você tem visto tanta gente romper, mas a sua hora de romper está chegando. E é Deus que vai te empurrar para passar por essa nova estação. Existe uma nova estação frente a você, meu irmão. E Deus irá te surpreender nela. O que você esperou no silêncio e nas lágrimas, você vai receber no estrondo da alegria, no regozijo e na festa, porque Deus fará isso. Há joelhos que se dobram, há orações regadas, regando esse terreno fértil aí do milagre que Deus vai fazer germinar, vai fazer brotar. E você e a sua casa celebrará diante de Deus. E a sua perseverança vai contar a sua história assim, meu irmão. Porque Deus carimbou você para coisas gloriosas na presença dEle. Oh, glória a Deus. Aleluia. Raquel, Deus está enraizando no seu coração um tantão de coisas que estava um tanto na superficialidade, agora está ganhando profundidade. Deus está dando para você um coração mais ousado, mais atrevido na presença dEle. E Ele está soprando sobre o seu coração, removendo cinzas e esquentando brasas que estavam quase que apagando. Eu vejo a chama da adoração ardendo dentro de você. Eu vejo você e sua casa sendo tomada pela presença de Deus. Há um ambiente de graça e de graça abundante de Deus dentro da sua casa. Deus está desatando nós, fazendo você entender tanta coisa. E ainda há perguntas que são feitas nas lágrimas. Mas Deus está preparando o tempo do regozijo e festa. O choro pode até durar uma noite, mas é certo que a alegria virá pela manhã. E a alegria está chegando. E com ela muitas benesses do Senhor. E sua casa celebrará em Deus. Aleluia. Deus está abraçando o seu coração por dentro. Ele é o Deus que te ouve. Deus ouve o seu particular. É você e Deus na conversa que ninguém ouve. É você e Deus sobre assuntos que só para Ele você conta. Como Deus ama você. Quantos livramentos Ele vem dando para você. Até a porta que se fecha, tem Deus tratando você nisso aí. Mas há algo de Deus que está vindo na sua direção como respostas às suas orações. E você vai celebrar. Eu vejo você chorando e rindo diante do feito de Deus. A sua alma vai regozijar na presença de Deus. Deus está tocando no interior dos teus ossos. Deus está fazendo o sangue circular livremente pelo seu corpo. Mas há coisas dentro da sua casa também pelas quais você ora. Há lágrimas indagando a Deus pelo tempo certo das coisas. E Ele está trabalhando. Ainda que tudo pareça silencioso, há um bastidor que Deus está se movimentando nele. Meu Deus. Deus trará brilho aos teus olhos e graça para o seu coração. E você vai celebrar diante de Deus as coisas que Ele está fazendo. Tem gente difícil sendo tratada pelo Senhor. Ó, minha irmã, silêncio. Só perceba Deus agir e fica no silêncio. Porque tem gente orgulhosa para admitir. Mas você está vendo o que Deus está fazendo. Ele é o Deus que se lembra. Ele é o Deus que se importa. Levanta sua mão para mim. Isso, você ali, mais alto. Qual o seu nome? Vanusa. Você é uma mulher guerreira. Mas há batalhas sendo travadas que você não dá conta de enfrentá-las. Mas Deus, como poderoso guerreiro, está diante de você, pelejando as tuas pelejas. E tem gente que para te humilhar, podendo dizer sim, diz não. Só para espezinhar o coração. Mas Deus está transformando os nãos que você ouviu em sim. E o seu coração vai celebrar diante de Deus, porque Deus está operando com justiça, corrigindo injustiças. Ele é o teu Deus.
Você não vai chorar pelas mesmas coisas, porque a alegria do Senhor vai trazer colorido para os teus dias acinzentados, diz o Senhor. Vamos orar ao Deus que lembra. Chega, pastor. Pai, em nome de Jesus, Tu és o Deus que se lembrou de José, José de Israel, da cisterna, Senhor, para a casa de Potifar, para a prisão, da prisão para o trono. O Senhor é o Deus que se lembra. O Senhor ouviu a oração de José, também ouviu a oração do ladrão na cruz, e o Senhor está ouvindo a oração do teu povo nesta manhã aqui. Que no nome de Jesus, os teus filhos experimentem a intervenção da resposta do Senhor, e eles saibam que o Senhor não se esquece, e a memória do Senhor é oportuna no teu tempo, para propósitos gloriosos e abençoadores. Toca, Senhor, move, abraça, mexe, opera no coração de cada um dos teus filhos e filhas. Fala poderosamente, fala profundamente, Senhor, a vida dos teus filhos. Oh, bendito seja Deus. Abençoa, Senhor, o coração de cada piedoso, de cada piedosa, de cada filho e filha do Senhor aqui nesta manhã. Que no nome de Jesus, o Deus que se lembra e que promove da prisão ao trono, da cruz ao paraíso, traga essa verdade sobre a vida de cada um dos teus filhos esta manhã. No nome de Jesus, no nome de Jesus, o Deus que opera maravilhas, esteja operando e agindo no coração de cada servo teu. Oh Deus, abençoa a families, a tua maneira, do teu jeito. No nome de Jesus eu oro. Dá um aplauso a Jesus aí. Glória a Deus. Glória a Deus.